Gospel Brasil, sintonia com a verdade e amor de Deus. Facebook, Instagram e YouTube. Acesse. TV Gospel Brasil apresenta Vivendo com Fé. Fique conosco, vamos falar de amor. Algo baseado unicamente na palavra de ordem do Deus Criador. Mesmo que sejam coisas contrárias, assim como Deus não é necessário ser usado para caminhar através do sobrenatural. Apesar da escassez de recursos, das muitas vozes e das nossas próprias limitações, devemos obedecer e confiar que o mesmo Cristo que chamou Pedro para andar sobre as águas, hoje nos chama para desafiar nosso próprio entendimento e ousar caminhar sobre suas palavras sem olhar para trás. Sem fé é impossível agradar a Deus, e sem ousadia é impossível evidenciar a fé. Em 2025, a Batista Renovada viverá o ano da ousadia. Seja bem-vindo à família Batista Renovada. Aproveite para compartilhar esta live com seus amigos e seus familiares. Vamos juntos inspirar e impactar vidas. Inscreva-se no nosso canal do YouTube Batista Renovada. E não deixe de nos seguir no Instagram, @BatistaRenovadaSJC. E siga também os nossos pastores, @PastorGláucio, @Dani_Marques_IBR. Desejamos um ótimo culto a todos.
paz do Senhor, igreja. Vamos nos colocar de pé e adorar o nome do nosso Senhor Jesus, aquele que vive, que reina. É por isso que nós estamos aqui com os nossos corações gratos, porque queremos te exaltar, Senhor, e te agradecer por tudo que o Senhor faz e por tudo que o Senhor fez e ainda fará sobre as nossas vidas. Você pode levantar as suas mãos e dizer: Senhor, eu te amo, eu te louvo, eu te agradeço pelo teu amor naquela cruz, que um dia o Senhor foi morto, mas hoje o Senhor vive e reina sobre as nossas vidas, sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Em nome de Jesus nós te exaltamos, Senhor. Nós viemos aqui para te exaltar e engrandecer o teu nome, te render louvores, pois tudo que temos e tudo que somos é para ti, Jesus, e nós te adoraremos para todo o sempre. Você pode aplaudir ao Senhor. Aleluia, nós te adoramos, Jesus. Aleluia, Deus. Te adorarei, Senhor, com meu louvor. Te adorarei. Nós te adoramos, Senhor. Senhor, com meu louvor. Aleluia, Jesus. Nós viemos te exaltar e agradecer o teu nome, Pai. Obrigada pelo teu amor. Obrigada, Jesus. Vamos declarar bem forte.
que respirar, que a nossa vida seja para louvar e exaltar o nome do Senhor alto e mais alto. Você pode fechar os seus olhos e dizer ao Senhor o quanto você o ama, o quanto você está aqui para adorá-lo. A sua casa, a sua família é do Senhor, meu irmão, porque um dia a pedra do sepulcro rolou. A pedra do sepulcro rolou e o nosso Redentor vive. Ele reina, Ele ressuscitou e não há mais condenação para aquele que está em Cristo Jesus. Aleluia! Você é livre, meu irmão, para adorar ao Senhor. Você é livre para entrar na presença do Senhor, porque o véu se rasgou e nós temos acesso direto ao Pai. E é por isso que nós vamos louvá-lo e adorá-lo, dizendo que Ele é santo e que não há outro igual a Ti, Jesus. Como nós te amamos, Deus. Aleluia! Não deixe de adorar ao Senhor. Não deixe de exaltar a Ele. Nós te louvamos, Jesus. Aleluia. Muitas gerações rendidas em louvor, cantando ao Cordeiro uma canção. Os que em Ti se foram e os que hão de crer, cantando ao Cordeiro uma canção. Diga a Ele: Teu nome é o mais alto, Teu nome é o maior, Teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes. Teu nome é sobre todos e os
O amor do Senhor te resgatou, meu irmão, e por isso nós somos livres para adorá-lo. Ele vai se manifestar sobre a sua família. Basta buscá-lo, basta buscar ao Senhor. Aleluia. Vamos levantar as nossas mãos e vamos falar bem forte, profetizando que o Abé vai se manifestar. Não há potestades que pode contra o agir de Deus sobre a nossa casa, contra a nossa família, sobre a nossa igreja. Não há, não há. Aleluia. Profetiza, profetiza o manifestar do Senhor. Se manifestará, se manifestará. Yahvé se manifestará. Jireh se manifestará. Rafa se manifestará, se manifestará. Com as nossas mãos bem alto, bem alto. Em sinal de adoração ao Senhor, nós vamos chamar por Ele, nós vamos chamar pelo Yahvé, pelo Yahvé. Yahvé, Rafa, Elohim, Shaddai, Jireh. Aleluia, aplauda mais forte a Jesus nessa noite. Recebe, Senhor, a adoração da tua igreja, do teu povo, Senhor. Tu és Jeová Rafa, Jeová Shalom. Ó Deus, Tu és a nossa paz, Tu és a nossa força. Glorificamos e exaltamos o Teu nome nessa noite. A Batista Renovada declara que o Senhor é o dono dos nossos dias, o Senhor é o Rei dos reis, e nós Te exaltamos com todo o nosso coração. Como é bom nós estarmos em família, irmãos, adorando a Jesus com todo o nosso ser. Você já deu um abraço no irmão que está do seu lado aí? Já falou para ele: meu irmão, que bom te encontrar mais uma vez. Olha para ele e fala assim: seja bem-vindo à casa de Deus, fofura de Jesus. Fala para ele. Bom que você está aqui, irmão. Bom nós nos encontrarmos mais uma vez. Se você não sabe o nome da pessoa que está do seu lado direito, do seu lado esquerdo, pergunte o nome, né? Nós vamos passar alguns momentos juntos aqui. Tão importante, né? A gente ter essa unidade como igreja. Eu sempre sonhei, irmãos, aprendi com o pastor Toninho. Nós sempre sonhamos com uma igreja grande, mas nunca uma igreja impessoal. A igreja tem que ser um lugar acolhedor. Tem que ser um pedacinho da nossa casa, um pedacinho do nosso lar. É a extensão da nossa casa, não pode ser um lugar impessoal. Então a gente tem que saber o nome dos irmãos. É legal chamar de irmão, mas é mais legal ainda chamar pelo nome, né? Quando você chama pelo nome, você está mostrando esse carinho, essa consideração que você tem pela pessoa. Isso é especial demais. Quantos irmãos e irmãs aqui são pais? Levanta a mão. Você tem filhos, não importa a idade dos teus filhos, pequenos ou grandes, levanta a mão quem é pai e mãe. Maravilha. Você lembra quando seu filho era pequeno? Os meus filhos já cresceram. A minha filha tem 23 anos, o meu caçula tem 18 anos, já se tornaram adultos. Talvez os seus também já estão grandes. Você lembra quando seus filhos eram pequenos? Uma coisa que acontecia, que era muito comum, né? Quando os filhos eles são pequenininhos, às vezes o pai chega lá, a mãe chega, aperta a bochecha do filho e fala assim: ai, que coisa fofa. Quem já fez isso quando você era pequenininho? Você não aguentou, você foi lá, apertou a bochecha dele. Alguns até falam assim: ai, que vontade de comer. Você já fez isso? Aí o pai fala assim: ai, que vontade de comer. Aí o filho cresce, o pai fala: por que eu não comi? Por que às vezes
o pai e a mãe olham para o filho e para a filha, e às vezes há um sentimento, às vezes, de tristeza, porque às vezes os filhos crescem, mas os filhos optam por viver um caminho de desobediência. Às vezes vão crescendo, entram na adolescência, aquela fase de rebeldia, acabam se perdendo nisso, se afastam um pouco da igreja e dos irmãos, amizades erradas, influências erradas, essas coisas, e às vezes lá na frente, os filhos acabam colhendo, né, consequências não tão agradáveis das escolhas que eles fizeram ao longo da vida. Mas mesmo quando os filhos trilham esses caminhos errados, eles deixam de ser amados pelos seus pais? Você que é pai, em algum momento você deixa de amar o seu filho ou a sua filha? E por que a gente não deixa de amar o filho e a filha? Porque existe uma verdade que a palavra de Deus nos ensina: o amor de um pai, o amor de uma mãe é um amor incondicional. Os meus filhos não precisam fazer nada para que sejam amados por mim. Eles são meus filhos. Se eles fizerem coisas boas, eu vou me alegrar. Mas ainda que eles façam coisas erradas, e eles tenham que ser corrigidos, e passem por dificuldades, eu vou sofrer com eles. Mas eu vou continuar amando, porque o amor de um pai, o amor de uma mãe é incondicional. Queria dizer para você nessa noite, eu não sei, talvez o erro que você cometeu, eu não sei o caminho errado que talvez você tenha trilhado, eu não sei qual é a situação que você está vivendo, se você está com a sua vida espiritual mais ou menos, um pouquinho frio, um pouquinho longe de Deus, mas eu quero dizer para você, você continua sendo um filho amado de Deus. Você continua sendo, minha irmã, uma filha amada de Deus. O que você tem que fazer é só voltar correndo para os braços do Pai. Alguns me perguntam assim: pastor, por que parece que tem crente, parece que ele é mais amado por Deus do que outros? Deus não tem filhos preferidos. Deus não tem filhos prediletos. Às vezes até tem gente que fala assim: não, fulano é o queridinho de Jesus. Eu já vi crente falando assim: eu sou o queridinho de Jesus. Não existe isso. Jesus, o Pai, ama a todos de forma igual. O que acontece é que tem filho que se aproxima mais do Pai, e por isso ele desfruta mais do amor do Pai. Hoje, o chamado do Espírito de Deus para nós nesse culto de ceia, olha que mesa bonita nós temos ali, já nós vamos celebrar a ceia do Senhor. Nesse culto de ceia, nessa mesa de reconciliação, o Pai está chamando você de volta para perto dele. Você é amado. Se você quer desfrutar desse amor, volte para perto do Pai. Amém? Eu vou pedir para você abrir a sua Bíblia em Romanos 8. Pode se assentar, por favor, e abra sua Bíblia em Romanos capítulo 8, porque agora nós vamos celebrar a ceia do Senhor. Nós vamos nos aproximar dessa mesa como filhos amados, como filhos que foram perdoados, que recebemos a reconciliação por meio do Espírito Santo de Deus. Romanos 8:32, irmãos, apenas um versículo eu gostaria que você lesse comigo. Romanos 8:32, palavra de Deus poderosa, gloriosa, que rompe o tempo e o espaço e chega até nós. Romanos 8:32, para quem está nos assistindo pela internet, Deus te abençoe, seja muito bem-vindo. Nós somos a Igreja Batista Renovada de São José dos Campos, somos uma família que amorosamente acolhe, que intencionalmente cuida. Que Deus abençoe a sua casa e abençoe a sua vida. Romanos 8:32, a Bíblia diz assim: aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele, quer dizer, com o Filho, todas as coisas? Aquele que não poupou o seu próprio Filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com o Filho todas as coisas? Uma vez eu ouvi uma história de um bilionário colecionador de obras de arte. Esse homem, ele era um bilionário, ele tinha muita riqueza, mas ele tinha algo em especial. Ele tinha uma coleção de quadros valiosos, ele era amante da arte. Então ele tinha quadros, a coleção dele de quadros valia assim milhões de dólares. Ele tinha, nessa coleção, ele tinha quadros de Picasso, Monet, Van Gogh, Portinari, pensa nesses grandes pintores. Ele tinha uma coleção só com esses quadros, valia milhões e milhões de dólares. E esse homem, ele tinha um filho que ele amava demais. E o filho também, ele gostava de arte. Ele e o pai ficavam olhando aqueles quadros, eles tinham uma amizade muito grande. Um dia, irmãos, a guerra explodiu, e esse filho
foi convocado para a guerra. Então ele se despediu do seu pai, que ele amava tanto, e foi para a guerra. Na guerra, esse filho, ele se revelou um soldado dedicado, um soldado altruísta, um soldado destemido. E num momento lá, para salvar a vida de um amigo, de um outro soldado, ele entrou na frente desse amigo e ele foi atingido por uma bala bem no seu coração. Essa bala era para atingir o amigo, o outro soldado, mas ele destemidamente entrou na frente para salvar a vida daquele soldado. Ele entregou a própria vida e esse filho morreu. Não demorou muito tempo, a notícia chegou até o seu pai. E o pai, quando soube da morte do filho, entrou assim num período de luto profundo, numa tristeza profunda. E o tempo passou. 6 meses depois, um soldado bateu a porta da casa desse bilionário, desse homem que tinha perdido o filho na guerra. E o soldado bate a porta, o pai atende, e aquele soldado diz assim: olha, o senhor não me conhece, o senhor não sabe quem eu sou, mas eu sou o soldado por quem o seu filho deu a vida lá na guerra. Hoje eu só estou aqui porque num momento lá de dificuldade, o seu filho entrou na minha frente e ele salvou a minha vida. Literalmente, se eu estou vivo, é porque o seu filho deu a vida por mim na guerra. E o seu filho, ele me disse muitas vezes, quando nós estávamos juntos lá na guerra, o quanto o senhor gosta de obras de arte, o senhor gosta de quadros. Eu tenho um presente para o senhor. E aí aquele homem, aquele soldado entregou um quadro nas mãos daquele pai. Quando o pai pegou aquele quadro que ele desembrulhou, qual não foi a surpresa dele? Ali estava no quadro o retrato do seu filho. Aquele soldado também era um pintor, e ele conseguiu capturar naquela tela a personalidade do filho. Parecia que, sabe essas pinturas que você olha, assim, o olhar da pessoa parece que está vivo, é uma coisa tão profunda. E era assim aquele quadro, o pai ficou emocionado, parecia que o filho dele estava vivo ali olhando para ele. Ele agradeceu o soldado, abraçou o soldado, se despediu. E aí aquele pai pegou aquele quadro e colocou no alto da lareira. E agora todas as vezes que amigos vinham ali na sua mansão, ele mostrava toda a sua coleção de quadros preciosos, valiosos, valiam milhões de dólares. Ele falava assim: agora eu vou mostrar para vocês o quadro mais precioso que eu tenho aqui. E aí ele levava os amigos até o quadro do filho. E tinha uma plaquinha lá escrita, né? O filho. E estava lá o quadro do filho dele. E ele, por muito tempo, ele ficou ali, ele passava horas olhando para o quadro, ele lembrava do filho, ele amava o filho, ele chorava, ele lembrava dos momentos emocionantes que ele viveu com o filho, e ele ficava admirando aquele quadro, o filho, o filho. O tempo passou e um dia esse velho pai morreu. Ele deixou um testamento. No testamento estava escrito que todos os seus quadros valiosos deveriam ser leiloados. Então, foi feito em uma das mansões daquele homem um leilão, como ele deixou no testamento. E aí, pessoas ricas do mundo inteiro vieram para participar do leilão, para comprar um daqueles quadros importantes, famosos. E aí, quando todo mundo estava ali, muita gente, né, milionária, aqueles homens estavam ali para conquistar um dos quadros e tudo mais, o leiloeiro bate o martelo e diz assim: nós vamos começar o leilão com o quadro do filho. E aí trouxeram o quadro do filho que estava lá em cima da lareira, trouxeram. Houve um silêncio. Aí alguém falou assim: não, peraí, desculpa, a gente não veio aqui por causa desse quadro. Esse quadro aí tem valor sentimental para o pai. Mas nós viemos aqui por causa dos Monets, dos Picassos, dos Van Goghs, dos Portinares. Nós queremos os quadros valiosos. Vamos logo, para com isso aí. Mas o leiloeiro insistia: o filho, quem vai dar o primeiro lance pelo filho? Quem vai ficar com o quadro do filho? O filho, o filho. E ele insistiu tanto, que então uma voz ressoou lá no fundo do salão: $10, eu dou $10 pelo filho. E todo mundo deu risada, só tinha milionário ali, o que são $10 para milionários? E eles olharam dando risada. Quem era aquele homem que ofereceu $10 pelo quadro do filho? Era o jardineiro, um homem simples, humilde, que trabalhou naquela casa de família. Ele tinha um carinho muito grande por aquele pai, por aquele filho, e ele era um homem humilde, e tudo que ele tinha no bolso aquele dia eram $10. Então ele não deu só $10, ele deu tudo que ele tinha. Eu dou tudo que eu tenho pelo quadro do filho, que eu amava esse pai e amava esse filho.
E aí o leiloeiro continuou: já temos aqui $10, alguém dá mais? Alguém dá mais? Alguém dá mais pelo filho? Alguém vai levar o filho por um pouco mais? E ninguém, nenhum milionário deu um único lance, nada. Aí o leiloeiro falou: dou-lhe uma, dou-lhe duas, bateu o martelo e falou: vendido o filho para o distinto senhor ali no fundo do salão por $10. Aí um dos milionários falou assim: pronto, acabou esse negócio, vamos começar o leilão de verdade? Traz os quadros valiosos aí. Aí o leiloeiro falou algo que deixou todo mundo espantado. O leiloeiro falou assim, bateu o martelo de novo e falou: eu declaro encerrado o leilão. Aí todo mundo: como assim? Declaro encerrado o leilão? Nem começou. E o leiloeiro falou: havia um último parágrafo no testamento escrito pelo pai. E um parágrafo dizia assim, o pai escreveu lá: quem levar o quadro do filho, leva de graça todos os demais quadros. Quem fica com o filho, fica com tudo. Você consegue imaginar a cara do jardineiro agora? Ele entrou ali como um homem pobre e até desprezado por aqueles outros. E ele saiu dali como um dos mais ricos do recinto. Por quê? Porque ele tomou a decisão de levar o filho. Fala comigo: quem leva o filho, fica com tudo. Ora, aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com o filho todas as coisas? Eu não sei quais são as perdas que você tem vivido, quais são os dramas que você tem experimentado, mas eu sei que se nessa noite você sair daqui com o Filho de Deus, você levará de graça todas as demais bênçãos que Deus tem preparado para você também. Porque quem fica com o Filho, irmãos, fica com tudo. Quem recebe o Filho de Deus, recebe de graça todas as demais bênçãos que o Senhor preparou para nós. Lá em João 8,36 está escrito: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Hoje eu te convido para juntos nos aproximarmos a essa mesa de reconciliação. Hoje nós vamos celebrar a vida do Filho de Deus que nos amou e que se entregou por nós. O apóstolo Paulo diz uma coisa muito interessante. Paulo diz assim: se a nossa fé em Jesus se limitasse apenas a essa vida, Paulo fala assim, nós seríamos os mais infelizes dos homens. Se é só para essa vida, então vamos comer, vamos beber, vamos gastar, porque morreu, acabou. Mas Paulo diz: Cristo ressuscitou, e todos aqueles que creem em Jesus ressuscitarão juntamente com Ele. Nós assistimos assustados e aterrorizados esses últimos dias a morte de um homem lá nos Estados Unidos, de uma forma tão cruel e covarde. Mas era um homem que professava a sua fé em Cristo Jesus. Como qualquer outro homem, ele tinha suas falhas e as suas limitações, mas ele era um homem que cria em Jesus, que cria na palavra de Deus, que lutava pelos valores da palavra de Deus. Eu não tenho dúvida de que esse homem, como muitos outros que já partiram no Senhor, eles estão nos braços do Pai. E eu sei que um dia, irmãos, um dia, nosso coração também vai parar de bater aqui nessa terra. Um dia o seu coração vai parar de bater. Mas no dia que você fechar os olhos aqui nessa terra, os nossos olhos se abrirão lá no céu. E a Bíblia diz que o Filho que está assentado no trono, Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Não haverá mais pranto, nem morte, nem dor, nem luto, nem trevas, nem angústia, porque aquele que está sentado no trono fará novas todas as coisas. Essa é a nossa fé. A fé cristã não é uma fé que acumula tesouros aqui na terra. Claro que o Senhor nos abençoa, inclusive financeiramente. E se Deus tem te dado muito financeiramente, é para que você tenha também um coração generoso, para que você abençoe outros. Talvez o maior ministério que o Senhor coloca na nossa vida é o ministério de servir. A nossa vida ganha significado quando a gente serve as pessoas. Quando você serve, a Bíblia fala que o Senhor Jesus, sendo Deus, se esvaziou de toda a sua glória e assumiu a forma de servo. Sabe qual é o momento em que você mais se parece com Jesus? Quando você serve um irmão.
porque Jesus se esvaziou e assumiu a forma de servo. Quando nós servimos, nós nos parecemos mais com Jesus. E hoje nós vamos renovar a nossa aliança, através do pão e através do suco de uva, que representam o corpo e o sangue do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós vamos declarar aqui que o Filho de Deus morreu, o Filho de Deus ressuscitou e o Filho de Deus voltará. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Você pode fechar os seus olhos? Senhor, nós queremos te agradecer, Pai. Queremos te louvar, porque às vezes nós corremos atrás de tantas coisas, quando a tua palavra nos ensina que se o Filho de Deus ocupar o trono do nosso coração, nós receberemos de graça. Ah, Senhor, de graça, todas as bênçãos que o Senhor já reservou para nós. Não temos que correr para as bênçãos, temos que correr para o Filho de Deus. Nós estamos aqui, Jesus, nessa noite de ceia, nessa noite de comunhão, nos aproximamos dessa mesa, pedimos perdão dos nossos pecados, pedimos perdão das nossas falhas, pedimos perdão, Senhor, por aquilo que temos feito, decisões equivocadas, passos errados, que às vezes nos fazem sofrer, que às vezes fazem a nossa família sofrer, Senhor, que às vezes, Senhor, os pais sofrem, os filhos sofrem, o cônjuge sofre, porque muitas vezes nos distanciamos do Senhor. Mas hoje, mais uma vez, o teu amor nos alcança. Hoje, através desse culto, o Senhor está dizendo que nós somos filhos amados. Filhos amados, nós não somos órfãos, nós não somos rejeitados, nós somos filhos amados de Deus. Nosso nome está escrito no livro da vida e do Cordeiro, Senhor. Nós já fomos salvos, Pai, e nós queremos a cada dia agradar o teu coração, honrar o teu nome, Senhor, até o dia em que nós estaremos juntos na eternidade, Pai. Recebe os nossos louvores, recebe a nossa oração e a nossa gratidão. E agora, Pai, ao participar da ceia do Senhor, renovamos o nosso pacto e a nossa aliança contigo, Jesus, e com a tua santa igreja. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Quem vai participar da ceia, mas não pegou o cálicezinho, levanta a mão que algum irmão vai até você. Fica com a sua mão levantada, por favor. Um dos irmãos, das irmãs vai até você. E você que já pegou o seu cálice, por favor, pode abrir. Eu vou me aproximar aqui da mesa. Abra o cálice, pegue o pão. Quem não recebeu, só ficar com a mão levantada. Alguém vai até você. Todos receberam? Levante o pão então, bem alto. Eu vou dar 30 segundos para você fazer uma oração silenciosa de gratidão. Agradeça a Jesus pelo sacrifício na cruz, pelo amor incondicional. Ele não desceu da cruz porque ele já nos enxergava aqui diante dele. Nós te agradecemos, nós te bendizemos, Senhor. Nós te agradecemos, Jesus. Nós te bendizemos, Espírito Santo. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Diga comigo: pão da vida. Eu declaro nessa noite que o Filho de Deus morreu em meu lugar e eu o reconheço como meu Salvador, como meu Senhor, e renovo a minha aliança com Jesus e com a igreja de Jesus. Vamos comer? Pegue o cálice agora, irmão, irmã. Levante o cálice também bem alto. Senhor, nosso coração se alegra, Pai. Nosso coração se alegra, Senhor, porque o teu sangue vertido naquela cruz escreveu um novo capítulo na nossa história, Senhor. Estávamos condenados ao inferno,
a ira de Deus seria implacavelmente derramada sobre nós. Mas o Senhor trocou de lugar conosco, Senhor. E lá na cruz, a ira de Deus que seria derramada sobre nós, foi derramada sobre Ti, Senhor Jesus, sobre Ti. O Senhor tomou os nossos pecados. O castigo que nos traz a paz estava sobre o Senhor, Pai, estava sobre o Senhor. O Senhor tomou o nosso lugar, o Senhor pagou a nossa conta, o Senhor zerou a nossa dívida, Senhor. E um dia, Senhor, um dia, nós cantaremos o hino da vitória, que está lá em 1 Coríntios capítulo 15. Um dia, Senhor, na eternidade, nós iremos proclamar: ó morte, onde está a tua vitória? Ó morte, onde está o teu aguilhão? Tragada foi a morte pela vitória, mas graças a Deus que nos dá a vitória, por intermédio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ti seja a honra, Senhor, a Ti seja a glória. Nesta noite celebramos a vida do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Continue escrevendo a tua história e usa a tua igreja até a tua volta, Senhor. Diga comigo: sangue da nova aliança. Vamos beber? Oh, aleluia! Você pode ficar em pé, aplaudir ao Senhor Jesus e adorá-lo mais uma vez. Glória a Deus, glória a Deus. Pode se sentar, irmãos. Glória a Deus. Nesse momento, irmãos, também vamos continuar louvando os nossos dízimos, adorando ao Senhor, o nosso dízimo com as nossas ofertas. A palavra que o Senhor traz essa noite para nós, em relação a dízimos e ofertas, na verdade, essa noite é mais especificamente em ofertas. Dízimo é obediência, né? A gente devolve os 10%, mas a oferta é aquela gratidão que nós temos no nosso coração. Quando olhamos ali para o texto de João 12, versículo 3, uma passagem muito conhecida da igreja, né? Onde Maria, irmã de Lázaro, naquele momento ali que Jesus está ali, ela pega uma libra de nardo puro, de altíssimo preço, e derrama, unge os pés de Jesus, e depois com seus cabelos vai ali e seca. E logo na sequência,
Judas Iscariotes questiona: por que não pegou esse nardo? Por que não pegou esse óleo? Vendeu por 300 denários, que era o equivalente a 1 ano de trabalho de um trabalhador à época. Há 1 ano. Por que não vendeu isso por 300 denários e deu aos pobres? Olha essa passagem. E disso tudo nós conseguimos tirar alguns aprendizados para o nosso coração em relação a ofertas. Primeiro, que o ato ali de Maria, né, ao fazer ali a unção dos pés, naquela época, você expor os seus cabelos era um ato de muita intimidade para a mulher. E ela o fez ali, ao secar os pés. Ao fazer a lavagem, a ungir os pés, também era um ato de muita submissão. E ao fazê-lo com nardo puro, algo caríssimo à época, era entregar tudo, era um ato de amor, algo que transbordava no coração. Então, eu fico imaginando aquela sala, onde outras pessoas estavam presentes, e nós podemos resumir que tinham ali 3 tipos de pessoas, naquele ato, assistindo Maria fazer aquilo com nardo puro. Tinham aqueles que estavam somente observando o que ela estava fazendo, e permaneceram inertes, parados, somente observando. Tinha Judas Iscariotes, que era aquele que representava aquela pessoa que observou também o que ela estava fazendo e lançou a crítica. E criticou. Porque ao invés de fazer isso, não se vende o nardo por 300 denários e dá aos pobres? Tem esse segundo tipo. E tem um terceiro tipo dentro daquela mesma sala, daquele mesmo ambiente, que é o tipo de Maria, que em nenhum momento hesitou em pegar o nardo puro, algo que custava ali 1 ano de trabalho de um trabalhador, e ungiu os pés do Senhor Jesus. Nesse ano da ousadia e do projeto Eis-me Aqui, não existe projeto Eis-me Aqui em estado de inércia. Não existe permanecemos parados. Nenhuma parte desta tenda vai se ampliar se nós permanecemos parados, no tipo da pessoa que olhou e observou e continua observando. O projeto Eis-me Aqui, pelo próprio nome, ele já diz: eis-me aqui. Eu me apresento a fazer a boa obra. Ele diz: eis-me aqui. Eu dou um passo à frente e saio da minha inércia, e não represento aquelas pessoas que estavam naquela sala, que permaneceram apenas observando. Ou o tipo de Judas Iscariotes, que permaneceram criticando aquilo que estava sendo feito. Mas o tipo de Maria, o projeto Eis-me Aqui, é um projeto que veio dos céus, do reino, não é nosso. Mas cabe a nós exercitarmos e praticarmos o tipo de amor que transborda, que não vê preço, que entende que fazer o projeto Eis-me Aqui é um ato de gratidão, porque se nós estamos aqui com cadeiras, ar-condicionado, estrutura, né, uma nave aqui, um templo para nós orarmos aqui e adorarmos ao Senhor, porque alguém plantou lá atrás. Agora, qual é a nossa responsabilidade de lançarmos sementes para as próximas gerações, para que possamos expandir e termos um templo para 3.000 pessoas e depois 5.000 pessoas? Hoje pela manhã tinha praticamente uma outra igreja do lado de fora, ali no pátio. É sobre isso, é sobre transbordar em amor. Então fica essa reflexão: quem nós temos sido nesta sala, aonde se derrama o nardo puro aos pés de Jesus? Os que observam, os que criticam, ou os que fazem o ato de Maria? Deus abençoe, meus irmãos. Agora os oficiais podem se posicionar aqui, eles vão estar passando as salvas. Os dizimistas e ofertantes que já costumam fazer, pode utilizar ali o QR Code da esquerda. Para o projeto Eis-me Aqui tem uma conta separada para governança, para controle dessas finanças, que fica do lado direito ali no QR Code. Quem está nos acompanhando de casa também pode fazê-lo ali no Pix, é o mesmo modo. Tem os envelopes ali também, que você quiser deixar como dizimista recorrente, a oferta também através dos envelopes, e as maquininhas posicionadas aqui. Deus abençoe a todos, meus irmãos.
Vamos agradecer pelos dízimos e ofertas. Pai, nós te agradecemos por cada coração generoso que tem contribuído no teu reino, Senhor, que tem entendido, Senhor, a importância de nós colaborarmos para juntos, Senhor, construirmos uma igreja ainda mais relevante para esse bairro, para essa cidade,
para o Vale do Paraíba, Senhor, para o estado de São Paulo, Brasil. Deus, que o Senhor continue a realizar a tua vontade, os teus planos na Igreja Batista Renovada, que essas tendas de fato e de verdade sejam alargadas, Pai, que o teu nome seja glorificado, Senhor, que muitas e muitas vidas conheçam ao Senhor, entrem neste lugar, sejam discipulados e levados ao Senhor, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Eu estou muito feliz hoje, porque final de semana passado, nós subimos a montanha com quase 600 homens, contando já os nossos legendários e os participantes. E hoje nós vamos receber com muita alegria os novos legendários da Batista Renovada. Foram homens que subiram a montanha aqui da igreja, tiveram uma experiência poderosa com o Senhor Jesus, 4 dias retirados na natureza, sem celular, sem barulho, só ali ouvindo a voz de Deus, recebendo mais do Espírito Santo. Então, esses homens, eles desceram da montanha impactados, transformados por Jesus, para levarem as suas famílias a um novo nível de relacionamento com Jesus. Então, eu queria que você ficasse em pé no seu lugar e gostaria que você recebesse agora, com alegria, uma salva de palmas, os novos legendários da Batista Renovada.
Obrigado, Jesus. Glória a Deus. Não pulem, irmão. Esse palco aqui tem que aguentar todo mundo aqui, hein? Por favor. Irmãos, hoje nós somos, para a glória de Deus, quase, estamos chegando aí no número dos 400 legendários na Batista Renovada. Vamos chegar lá, está quase 400. E a próxima montanha em dezembro, senhores, nós formaremos 1000 homens na montanha, para a glória de Deus. 1000 homens que passaram pela pista, homens corajosos. 1000 homens significa o quê? 1000 casamentos transformados, 1000 famílias restauradas, filhos e filhas que vão ter um pai agora com o seu olhar renovado, um pai que vai voltar o seu olhar para a família, né? Colocando a família em primeiro lugar. Então, parabéns pela decisão de vocês. E a igreja pode assentar, por favor. Nós queremos compartilhar com vocês alguns testemunhos, para que vocês, a gente não pode contar o que acontece na montanha, porque, por que não pode falar? Irmão, é uma surpresa, para você chegar lá e viver algo novo, diferente, né? Não, o que é falado na montanha, nada diferente, tudo que você ouve lá na montanha, você já ouviu aqui na igreja, em algum momento na sua vida, só que lá é um outro contexto, né? O contexto faz toda a diferença, ali você está com o seu coração voltado 100% para Deus, durante 4 dias, é uma imersão ali, você busca o Senhor. É impossível não ouvir a voz de Deus. Deus fala com a gente e a gente desce da montanha com decisões no nosso coração. Decisões que vão abençoar a nossa família. Por isso que a gente quer que os nossos amigos participem. Mas é obrigado a ir à montanha? Claro que não. Eu preciso subir uma montanha para ouvir a voz de Deus? Claro que não. Mas é uma das ferramentas que vão nos impulsionar, que vão nos levar a ter uma intimidade maior com Deus e vai restaurar muito do nosso relacionamento familiar. Então, eu tenho aqui alguns homens que subiram a montanha pela primeira vez, e eles vão compartilhar em 2 minutinhos o testemunho deles, aquilo que o Senhor falou. Mas antes eu queria chamar o Miguel. Vem cá, Miguel. Miguel, um futuro legendário aqui da Renovada. Amém, Miguel? Miguel, me falaram que você quer puxar o grito dos legendários. Você já decorou o grito dos legendários? Sim. Posso confiar? Uhum. Certeza? Então agora, esses homens aqui vão falar o que você falar, hein? Fechado? Então, em pé mesmo, como nós estamos, no final a gente faz o nosso lema com o Daniel, mas eu vou conceder aqui ao Miguel a honra de puxar esses legendários. Olha para eles, Miguel. Vai lá, Miguelzinho. Legendários. Sim, legendários. O que somos? Homens inquebrantáveis. A serviço de quem? Jesus. E o que vamos fazer? Dar a vida pelos nossos amigos. Aú, aú, aú. Legendários. Sim, legendários. O que somos? Homens inquebrantáveis. A serviço de quem? Jesus. A serviço de quem? Jesus. A serviço de quem? Jesus. E o que vamos fazer? Dar a vida pelos nossos amigos. Aú, aú, aú. Glória a Deus. Parabéns, Miguel. Eu queria ouvir o Tiago Alves. Cadê o nosso irmão Tiago? Tiagão, compartilha com a gente, Tiagão, sem dar spoiler da montanha. Compartilha com a igreja o que Deus falou com você, o que mudou dentro de você, se mudou alguma coisa, o que o Espírito Santo falou. Se você acha importante essa ferramenta da montanha, dos legendários, compartilha com a igreja. Cumprimenta a igreja com a paz do Senhor, amém? Antes de tudo, pastor, quero agradecer. Essa ferramenta tem transformado muitos homens, me transformou. Agradecer ao pastor Davi, toda a liderança, os bastidores, os irmãos que serviu a gente na ida e na volta. Cada legendário que estava ali nos deu força, orou por nós vários dias e por causa deles nós conseguimos vencer essa montanha. E o meu testemunho ele começa em dezembro, foi no primeiro top. Porque quando os irmãos chegaram lá do UPG chegaram, todo mundo testemunho falou: Tiago, você tem que subir. Tiago, você tem que subir. E aí eu falei, me alterei um pouco minha voz, eu peço perdão para eles, né? Porque eu falei assim, quando eu subir e quando o Senhor tocar no meu coração, eu não quero que seja um passeio. Como Moisés, Elias foram e viram o Senhor e falaram com o Senhor, eu quero subir e voltar e sentir a presença do Senhor. E se eu subir e voltar e não tiver uma transformação, seria um passeio, seria um retiro, mas não seria um encontro com o Senhor Jesus.
E é o engraçado porque eu esqueci disso e continuei caminhando. E uma semana antes do top, eu encontrei 2 irmãos. E eles fizeram a mesma pergunta para mim. Tiago, qual a sua expectativa? A minha resposta foi: não parei para pensar. Na segunda-feira que eu fui terminar de arrumar a mala, eu e minha esposa foi comprar, e ela me perguntou: qual a sua expectativa? A minha resposta foi: eu não parei para pensar. Na quarta-feira eu fui dormir, falei: chegou a montanha. Chegou a montanha. Então, vamos para essa montanha. E o meu testemunho, ele acontece nesse processo, mas ali na sexta-feira, no segundo dia, na sexta-feira, já na parte da tarde, depois de um momento glorioso, o Senhor já tinha falado de manhã cedo, tinha falado no meu coração, e nós saímos uma caminhada, e eu lembro que o nosso carregava a bandeira, esqueci o nome dele, o capitão, ele estava com uma água ali, com 1 litro, e ele parou, ele andou 200 metros, ele parou e falou assim, passa por irmão que está atrás de você, e era um jovem, e eu passei para ele, e quando chegou assim, eu falei: põe a garrafa aqui na minha mochila. E ele amarrou a garrafa, só que assim, ficou incômodo porque eu queria que ele amarrasse ela, só enganchou, e a garrafa começou a bater. E eu fui caminhando, isso foi me incomodando, começou a bater, eu comecei a sentir um cansaço. Eu tinha dormido pouco, então à noite eu fiquei meio com sono, estava já ficando meio chateado, meio injuriado. E aquela água ali, eu já estava com 2 litros, mais 1 litro, 3, já virou quase 10 ali. Eu falei: Senhor, eu não vou aguentar, vou jogar essa água fora. Eu falei: mas eu não posso jogar essa água fora. E eu fui caminhando assim, e eu olhava para a serpente ali, e eu vi os irmãozinhos lá longe, assim, eu falei: nossa, tem que parar. E neste momento eu só comecei: Senhor, me dê graça, me dê força, Senhor, para me dar mais um passo. Só mais um passo, Senhor. Senhor, se eu estou aqui porque o Senhor tem algo para trabalhar no meu coração. E eu comecei a orar para minha esposa, comecei a orar para minha família. E assim, de repente, assim, com aquela dor nas costas, a mochila já estava pesando. Eu não ouvi a voz do Senhor, o Espírito Santo não falou. Só veio uma brisa, ó. E nessa brisa o cansaço foi indo embora. A dor nas costas foi embora, a dor nos ombros foi indo embora, e aí eu entendi, eu tive a convicção que o Senhor ia me sustentar. Foi o que eu precisava para que eu pudesse alcançar o final da montanha. E o maravilhoso foi, para fechar o testemunho assim, nós passamos por vários caminhos e sempre nós vemos folhas secas, folhas mortas, né? E naquele momento eu passei por uma e eu olhei ali e o Senhor falou muito forte no meu coração, porque eu vi aquela folha e logo na frente tinha uma árvore, uma folha bem verdinha assim, e o Senhor falou assim: Tiago, é necessário que você morra nessa montanha. É necessário que você deixe todo o seu autocontrole, toda a sua força, que você deixe todos os seus sonhos, todos os seus objetivos aqui, porque esse objetivo sem mim não será nada. Esses sonhos conquistados sem mim não será nada. E aí o Senhor falou assim: essa folha nasceu, e assim quando você descer dessa montanha, você será um novo homem. Você será um homem transformado para a sua esposa, para a sua casa, para a sua igreja, e ali você vai entender que eu sou o suficiente. E tudo que você conquistar não será pelo seu mérito, mas será pelo meu mérito. Foi isso que o Senhor falou no meu coração. Tem vários testemunhos, mas esse é um testemunho que eu gostaria de compartilhar com a igreja. Pastor, mais uma vez, muito obrigado, tamo junto e vamos influenciar mais homens para subir essa montanha. Deus te abençoe, cara. Glória a Deus. Glória a Deus. O Pedro Ferreira, cadê o Pedro? Pedro Ferreira, tá aí? Ô Pedrão. Pedrão, já me contaram que o seu testemunho é forte, hein, irmão? Conta pra gente, Pedro, como é que você estava antes da montanha, o que Jesus falou com você, o que você está no seu coração daqui para frente, né? Abre o coração e fale o coração da igreja também, Pedro. Obrigado, pastor. Pastor, obrigado mesmo. Paz, igreja. Nossa, vai ser mais difícil que eu imaginava. Então, basicamente, resumindo, meu testemunho começa há 15 anos atrás. Na verdade, minha família nasceu... Eu nasci no berço evangélico, minha mãe serve a igreja sempre serve a igreja, minha irmã sempre canta aqui em cima. E eu, dos 15 anos para cá, eu estava desviado, não queria saber de igreja. Aos 17 entrei no mundo das drogas, e foi daí para baixo. E entrou essa parte dos legendários, quando chegou essa informação para mim, minha irmã queria muito que eu fosse, minha mãe queria muito que eu fosse, eu brigando, falando que eu não queria ir. Eu já subo montanha, eu costumo acampar sempre, pelo menos uma vez por mês eu vou acampar. Eu falei, pô, isso aí não é para mim. Não serve, elas queriam muito que eu fosse, e desde o começo eu falei, não vou pôr a mão no meu bolso para ir em legendários.
Até que surgiu, minha irmã virou pra mim, minha mãe virou e falou, ó, se você falar que vai, eu pago. Eu falei, pra mim vai ser só mais um passeio. Eu tava com o coração fechado desde o início, eu não queria, eu não tinha interesse, meu contato com Deus estava muito longe, eu estava muito longe de ter contato com Deus. E no primeiro dia eu não sentia nada, no segundo dia eu não sentia nada. Chegou um momento, não sei nem se eu posso falar da vigília, pastor, da vigília eu posso comentar rapidinho. Chegou um momento, numa vigília, num certo dia, que eu me escondi. Na verdade, eu tava com poncho, eu tava com uma capa de chuva e todo mundo orando, tava tudo escuro. Eu falei, quer saber, eu vou me esconder. Fiquei no meio da multidão ali do pessoal, agachei, fiquei conversando, só eu e Deus. Eu falei, Deus, ó, eu não senti nada desde o começo, eu tô totalmente fechado, eu tô bloqueado. E assim, se for pro senhor falar comigo, tem que ser agora. Senão eu acho que não vai. Eu vou voltar do jeito que eu cheguei. Então nada vai ter mudado. E acabou que eu ajoelhei e fiquei em silêncio até que chegou um irmão. Eu sei por voz quem é, mas não lembro o nome. Chegou um irmão do nada e simplesmente tocou em mim e falou, eu te achei. Eu te encontrei e agora eu vou falar com você. E só que eu tinha falado só eu e Deus, eu estava escondido, ninguém tinha visto. E ele falou, eu te encontrei, eu te achei, e agora eu sou Deus, eu vou falar com você, e agora eu vou chegar com esse pé na porta. Ele literalmente chegou com o pé na porta no meu coração, e daí não tinha mais como. Tudo que eu tinha achado que não era nada, ele simplesmente tocou na onde eu queria que ele tocasse, onde eu comentei com ele, onde eu pensei com Deus. Eu falei, Deus, tem que ser assim. E ele simplesmente chegou em mim e falou, filho, é agora, é eu e você. Se você queria me ouvir, agora eu estou falando com você. E daí para frente foi Deus falando comigo do começo ao fim. Acabou a montanha, Deus continuou falando comigo. Eu cheguei em casa, Deus continuou falando comigo. E até agora Deus vem falando comigo. Então assim, eu confesso que minha mãe passou 15 anos, eu via minha mãe todo dia de joelho chorando, pedindo para que eu voltasse. Minha irmã sempre, quando tinha oportunidade, pedia para eu vir para a igreja no domingo. A minha noiva, 3 meses que ela está vindo na igreja, e ela sempre pedia para eu vir também com ela, eu arrumava desculpa. E foi assim, Deus tocou no meu coração. Hoje eu quero falar, mãe, eu estou de volta, eu voltei. E assim, se eu for contar tudo que Deus fez nesse período pequeno de tempo, desde que eu estava na montanha até agora, eu ficaria até o final do culto contando. Então assim, para resumir, para fechar, eu tenho alegria em dizer para minha família que finalmente eu posso falar, minha mãe também pode falar, que eu e minha casa serviremos ao Senhor daqui em diante. Glória a Deus. Aleluia. Obrigado, Jesus. Obrigado. É por isso, irmãos. Vocês que já subiram, eu falei de manhã, né? Muitos de vocês estavam de manhã, alguns não estavam. As pessoas às vezes falam assim, puxa, é caro. É caro. O valor que se cobra é R$ 1.650 para a gente subir esses 4 dias na montanha. Mas por que esse valor, né? Há toda uma estrutura. Depois que a gente vai, a gente conhece. Há toda uma logística, toda uma estrutura, alimentação para todos esses homens, segurança, transporte, toda uma infraestrutura que tem que ser montada. E é algo assim realmente muito cuidadoso, né? Porque são vidas que estão ali. A gente sobe com todos os homens, a gente quer descer com todos os homens. Então é algo muito sério. Quando a gente vai, muitos me procuram e falam, pastor, valeria muito mais, né? Muito mais do que nós pagamos. E é engraçado como que às vezes a gente gasta dinheiro com tanta coisa e acha que não é. Outro dia eu vi na internet um pastor falando mal dos legendários, como é a onda, né? Agora a modinha fala mal dos legendários, engraçado, que falam do que não conhecem, né? Quando um homem vai à montanha, aí ele pode falar, olha, não gostei, não tem nada a ver, ok, ele foi, ele viveu, ele experimentou. Mas as pessoas falam do que não sabem, né? Não é nenhum conceito, é um
conceito, porque ela não esteve lá, ela não teve a experiência, ela não sabe o que ela está falando. A opinião dela é baseada em opinião de outros, né? Em opinião de terceiros. E esse pastor, ele dizia, não, porque é errado pagar, e não sei o quê. E aí eu mandei uma mensagem para ele também e falei assim, pastor, me fala uma coisa, na sua igreja você tem encontros de casais? Ah, tem. Falei, você dá de graça para todo mundo um encontro de casais? Os casais não tem que pagar também? Não tem um hotel que tem que pagar? Não tem alimentação que tem que pagar? Não tem toda uma estrutura? Às vezes você não vai dar uma ajuda para o preletor, para a preletora. Lá na montanha é a mesma coisa, só que é um evento para homens, onde esses homens serão transformados. Isso que o Pedro compartilhou aqui, esse testemunho, irmãos, é para isso que nós subimos. Que coisa linda, hein? O Pedro, né? Ele estava falando ali, arrepiei ali dele, falou, olha, eu não achei Deus, e o primeiro dia, o segundo dia, e ele lá no meio da multidão, e o Senhor usa alguém, vai lá e fala, achei você, né? Achei você. A gente acha que vai à montanha para encontrar Deus, mas na verdade é Ele que nos encontra lá, né? A gente não acha Jesus, é Ele que acha a gente. E quando Ele acha a gente, Ele muda tudo, né? Ele muda tudo. Eu posso imaginar o coração da Mara, né? O coração da noiva. Qual que é o seu nome, irmã? Luana, o coração da Luana, né? Como ela deve estar feliz de ver o Pedro aqui, de toda a família, né? E o nosso coração também, porque eu lembro do Pedro pequenininho aqui na igreja, correndo para lá e para cá, virou um homem e hoje é um homem de Deus, para a glória de Deus, né? Eu queria ouvir agora o Natan Zimmer. Cadê o Natan? Natan também. Natan teve uma experiência poderosa lá, né, Natan? Quero te ouvir. Vai lá. Obrigado, pastor. Aqui. A paz do Senhor, irmãos. É um pouco difícil para mim tá falando assim. Eu acho que os irmãos puderam ver que eu tenho um pouco de dificuldade lá na montanha, mas é para honra e glória de Deus. A minha montanha, na verdade, começou em torno de 15 dias antes da gente subir. E eu vou tentar ser bem breve. Há 13 anos atrás, eu perdi um irmão. O pastor esteve presente, os pastores, agradeço por esse período. E eu tentei continuar vindo à igreja e não consegui. Me afastei da casa de Deus por em torno de 12 anos. A idade, basicamente, do meu filho mais velho. Esse período, sim, eu me afastei da igreja, mas eu não me afastei de Deus. Na verdade, por muito tempo, a vida inteira eu frequentei a igreja, não essa, né? Eu frequentei outras igrejas, nasci num berço evangélico. E sempre tive sentado aí, só assistindo o culto, acreditando que estava louvando, mas chegava segunda-feira e tudo se repetia, nada mudava. E ao acreditar no Legendários, nessa ferramenta que proporciona tudo o que proporciona, a gente ainda não tinha a menor noção do que ia passar, só sabia que era uma ferramenta que era para mudar homens. E em casa, eu tendo um filho adolescente, sabendo que ele estava indo na igreja com a minha sogra, e sabendo que ele orava para que o pai dele voltasse para a igreja, eu tenho que honrar a vida do meu filho também, dos meus filhos, da minha esposa, da minha família. E eu vim num culto do Fortes, no sábado, trazer ele. Fiquei aqui e ele gostou, assim, absurdamente. E naquele momento eu também participei do culto, quietinho ali no meu canto. Mas Deus falou muito comigo naquele momento e me deu um belo de um... Tá esperando o quê, filho? Volta logo. Seu filho está berrando por você. E ali eu tomei a atitude no domingo de participar do Legendários, né? Aí começa
uma luta muito grande, porque no domingo que eu vim para o culto da família, fui estacionar o carro, eu nunca encostei um para-choque de um carro, eu nunca bati um carro. Eu, estacionando o carro, eu bati o carro. E a minha vontade ali era de dar ré, arrastando tudo, ou largar o carro e ir embora. Esse era o Natan antigo. O Natan que por muitas vezes estourava por qualquer coisa. E ali eu falei para minha esposa, para os meus filhos, vai logo para a igreja, eu vou ver o que eu faço aqui, eu já estou entrando, eu não vou fugir dessa vez. Dessa vez vai ser para fazer a diferença. Dessa vez vai ser, se Deus está me chamando desse jeito, eu não vou mais dar as costas. Eu quero ir e quero fazer a diferença. Acredito que tudo que eu vivi, tudo que eu tenho passado, seja para poder honrar e glorificar o nome de Deus como testemunho. E no top, no primeiro dia ali, eu sempre tive um pouco de querer ser líder de tudo que eu fazia. E ali no top eu teve algumas divisões. Vou ser breve agora, pastor. Teve algumas divisões, né? Teve o capitão, o subcapitão, e enfim, eu fiquei no meio. Eu nunca fui mediano em nada que eu faço. Não sou, eu não gosto de ser mediano. E ali Deus já foi trabalhando comigo. Com 5, 10 minutos ali de caminhada do primeiro dia, o capitão passou mal, não conseguia carregar sua mochila. Todo mundo parou, ficou olhando. Eu não estou aqui para julgar, estou aqui para falar o meu testemunho, em nome de Jesus. E estava todo mundo já cansado, né? Esses 15 dias que eu tinha feito, que eu tinha batido o carro, enfim, eu já estava sem dormir 15 dias. Não conseguia dormir, não conseguia me alimentar direito. E eu falei, tudo bem, eu pego. Eu carreguei a mochila dele por um longo tempo, até a hora que o sub passou mal. Eu larguei a mochila do capitão, fui correndo, ajudei o sub, enfim, catei a mochila do sub, carreguei a mochila do sub, fomos até o final do primeiro dia ali. E ali eu fui falando com Deus, Deus, você quer falar o quê comigo, Deus? Eu não estou te escutando. E passado o primeiro dia, naturalmente não dormi. Foi uma noite bem difícil, uma noite de muita incerteza, de muito questionamento com Deus a noite inteira. Acordamos no dia seguinte, no segundo dia, e ali começou um tratamento diferente, onde eu comecei a escutar a voz de Deus. E ali Deus começou a mexer na minha vida. Ali Deus começou a mostrar o que Ele tinha para mostrar para mim. Como mostrou, acredito que para cada homem aqui, para cada homem que subiu agora, para cada legendário que já subiu, ali Deus começou a me amassar. Eu acreditava ser um bom esposo, eu acreditava ser um bom pai, e ali eu descobri que eu não era. E foi bem difícil essa aceitação, porque temos ego, todos temos, e esse ego foi destruído para a honra e glória de Deus, para que eu possa servir, para que eu possa honrar a minha família, para que eu possa honrar a minha igreja, para que eu possa honrar os meus pastores, os meus líderes. E, enfim, eu acho que eu vou parando por aqui, senão o pastor vai me chutar. É isso, fica meu testemunho. Tem muito mais coisas para a gente contar, mas o tempo não permite. Amém, igreja. Glória a Deus. O Rony está aí? Rony Melo? Veio o Rony, não? Está aqui? Ô, meu irmão, conta pra gente aí, como é que foi essa experiência, Rony? Deus falou com você, seu coração, mexeu, mudou alguma coisa? Compartilha com a igreja, por favor. Paz do Senhor, igreja. O tempo é curto, mas eu vou tentar resumir para vocês as experiências que nós vivemos ali. Eu gostaria de começar iniciando da seguinte forma: se vocês conseguissem olhar o significado disso daqui para a igreja, talvez estivéssemos todos aqui prostrados, aqui glorificando e exaltando o Senhor. Porque Deus quer
levantar do nosso meio homens corajosos, homens fortes, homens que sejam cabeça, homens que sejam aqueles que direcionam os seus lares e sejam totalmente transformados pelo poder do Senhor. Eu sou um homem que já vim de berço evangélico, vivi muitas experiências na minha vida, já me desviei dos caminhos do Senhor, retornei pela infinita misericórdia de Deus e vivenciei outras coisas. E na véspera dessa montanha, eu estava vivenciando um momento da minha vida onde estava sem alegria, sem convicção da salvação, casamento passando por crises, orando muito a Deus para que nada viesse a acontecer, vindo na igreja, dobrando o joelho, buscando o Senhor, mas a minha mente sendo muito perturbada. Satanás, e eu precisava dessa libertação. Minha esposa insistentemente, e aí eu digo para cada esposa aqui, insista se for necessário, porque a minha esposa insistentemente me pedia, suba a montanha. Às vezes achamos que somos alguma coisa, que não necessitamos, achamos que somos bons o suficiente, somos provedores do lar, e muitas vezes estamos transferindo a nossa responsabilidade para elas em muitas coisas, e não era diferente comigo. E naquela montanha, antes da montanha, Deus já começou a me colocar diante da presença dEle. Coloquei um propósito de oração, todos os dias me prostrando diante do Senhor, para que aquela fosse a oportunidade que eu precisasse para ser verdadeiramente transformado e não brincar de ser homem, brincar de ser um cristão, porque o diabo não brinca de ser diabo. Que vocês possam se posicionar, que possa ver cada testemunho de um homem que se levanta aqui, e que Deus possa verdadeiramente, no meio de nós aqui, escolher os homens que herdarão essa posição deste grande exército que Deus está levantando na terra, porque legendários tem no mundo todo, a gente tem visto o crescimento desse projeto, e é uma ferramenta verdadeiramente do Senhor. Eu fui um que questionei, minha esposa me apresentou Legendários em 2023, e eu achava que não era para mim, eu achava que não precisava, eu achava que no meu quarto era suficiente para eu falar com Deus, mas eu tenho 51 anos, e eu nunca tinha vivido o que eu vivi em 3 dias. Toda honra, toda glória seja dada somente ao Senhor. Nada é mérito nosso aqui, embora o trabalho dos pastores, de toda a liderança, coordenação, é algo tremendo. A responsabilidade, o comprometimento com as coisas do Senhor, porque tudo que aconteceu lá foi extremamente espiritual. Vivemos o extraordinário de Deus naquela montanha. Você, homem, que deseje mudança para sua casa, restauração do seu lar, da sua vida, para que você seja um excelente esposo, um excelente marido, seja um homem para essa sociedade, faça diferença no reino do Senhor. Que você se posicione. É o que eu tenho para falar para você. Amém. Glória a Deus. Eu ficaria ouvindo esses homens aqui a noite inteira, mas nosso tempo já se foi. Eu quero ouvir apenas mais um testemunho. Depois a gente vai ter outros cultos, tá bom, irmãos? E guarde o seu testemunho, você vai poder compartilhar em outros cultos aqui, a gente vai chamando. Eu queria chamar o Pedro José. Cadê o Pedro José? Tá por aí? Tá aqui, ô irmão Pedro. Claro, chama o filhão também. É o Pedro e o Pedrinho. Pedro Henrique. Pedrão e Pedrinho. É isso. Mas eu acho que o Pedrão é esse aqui, ó, pelo tamanho. Esse é Pedrão. Irmão Pedro, compartilha com a gente essa experiência de pai e filho, Pedrinho, assim, subindo a montanha. Como é que foi isso? O que Deus mudou, tratou, falou com vocês? A paz, meus queridos. Estou um pouco rouco. Esse aqui é meu filho mais novo, Pedro. Eu tenho uma filha também, mais velha. Minha esposa está sentada ali atrás. Nós viemos na parte da manhã e agora na parte da noite, contar esse testemunho. Meus queridos, eu confesso, pastor, eu não acreditava no legendário. Eu achava que subir montanha, para mim, não ia mudar muita coisa. Eu sou casado há 34 anos e eu achava, meus queridos irmãos, os casados em especial,
que nada podia mudar mais na minha vida. Estava tudo certo. Eu, minha esposa, meus 2 filhos, nossa família. Mas confesso para vocês, ó, tudo que eles falaram aqui é verdade. Eu fui com uma resistência muito grande. O grande responsável por eu ter subido a montanha foi o Pedro Henrique. Um dia ele me chamou e falou: pai, a minha mãe está orando pelo Senhor há tantos anos, pastor, desde quando começou, tantos meses, a minha irmã e eu, o PG, né? E por que você não quer subir, pai? Qual é a resistência? Por que você está criando tanto obstáculo, tanta dificuldade? Pai, faz a vontade da minha mãe, pai. Sobe essa montanha. Irmãos, eu confesso, eu fiz... Tá bom, meu filho, eu vou enfrentar esse desafio. Mas com o coração totalmente frio, sem nenhuma expectativa. Passaram 2 dias, meu filho me ligou: pai, eu queria também subir a montanha com o senhor. Aí eu falei assim: mas por quê? Ele falou assim: meu pai, oportunidades são poucas na vida. Eu vou ter a oportunidade de subir a montanha com meu pai, junto com o senhor, pai. Eu falei: tá bom, meu filho, vamos subir essa montanha. Nós subimos. Primeiro dia, eu não via quase o Pedro Henrique, a gente fica meio separado, né? Eu preocupado com ele, fui subindo a montanha. Meus queridos, depois de 2 dias e meio, a minha vida ficou totalmente transformada. O meu pensamento que eu tinha foram totalmente mudados. Com a minha esposa, no meu lar. Eu comecei a imaginar quanto tempo que eu perdi, pastor. Poderia ter ido no início. Eu quero dizer para vocês, meus irmãos, os casados em especial, não perca essa oportunidade. Não acha que a gente está aqui em cima de laranja? Ah, uma aventura subir montanha e descer. Não, não. Lá em cima vocês vão ver cada coisa inimagináveis. Eu confesso do meu coração, Deus falou tão forte comigo, que a minha vida, eu tenho 60 anos, eu aprendi que não importa a idade, não importa o tempo de casamento, não importa a profissão, sua vida financeira, nada importa. É tudo um recomeço. Deus tem projetos que inimagináveis, meus queridos. A minha vida hoje, depois dessa idade, eu estou recomeçando o meu casamento. Eu estou recomeçando com meus filhos, com a minha família. Então, pastor, parabéns, pastor. Eu peço até perdão a Deus por ter, quando eu estava sentado aí, onde vocês estão sentados, e vinha aqui um grupo de homens aqui, eu ficava olhando assim e falava: isso aí para mim não tem nenhum efeito, não vai ter nenhum efeito na minha vida. Pelo contrário, teve muito efeito. E eu não quero aqui contar da minha vida profissional, porque eu já tive assim, uma resistência desse tipo de... Pastor sabe, né, pastor? Eu sou militar da reserva, e eu passei muito por isso, negócio de subir montanha. Meus irmãos, mas nada se compara com essa montanha. E eu peço a vocês, não perca essa oportunidade. Não deixe isso passar. Porque talvez, amanhã ou depois, pode ser tarde. Hoje eu tenho orgulho de estar aqui com meu filho. Minha esposa está ali sentada lá atrás. E eu digo para vocês, ó, eu não perderia essa oportunidade. Pagaria, pastor, 2 vezes mais, 3 vezes mais. Porque o que eu aprendi ali, eu acho que o mundo não me daria esse conhecimento, essa experiência e esse contato com Deus tão grande assim. Amém? Deus abençoe a cada um de vocês. Paz, Senhor, igreja. Eu queria primeiramente agradecer a Deus pela oportunidade de subir junto com meu pai. Grandes coisas a gente viveu nessa montanha, glória a Deus. Agradecer aos pastores também por ter abraçado esse movimento, Legendários. E falar que eu e meu pai estão aqui como legendários é muita oração da minha mãe,
Muitas vezes eu e meu pai estavam dormindo, minha mãe de madrugada orando pela gente, para que a gente subisse a montanha e se tornasse legendário. Então, só agradecer a Deus mesmo. O meu pai também, na hora que ele foi dar o testemunho lá na montanha, em determinado momento, ele começou a chorar ali no meio do testemunho. E assim, acho que eu nunca vi meu pai chorando. Aí eu comecei a chorar também. Eu vi ele chorando ali, não aguentei. E foi muito bom, graças a Deus, fomos transformados, quebrantados. E vamos viver um novo momento agora. Glória a Deus. Amém. Daniel, vamos encerrar esse momento fazendo o nosso lema. É bem isso que o irmão Pedro falou. Não se trata de uma aventura, não se trata de um bando de marmanjo querendo brincar de escoteiro. Eu já ouvi isso várias vezes, acho que vocês também, né? Estão brincando de escoteiro, não. É algo espiritual. A gente desce da montanha e você tem aqui homens ativados. São homens que não oravam e que hoje oram. São homens que não tinham a liderança espiritual na sua casa. Hoje, a frase que deixa qualquer mulher apaixonada, você sabe qual que é? O marido chega para ela e fala, ela chega alguma coisa, o que a gente fala? Vamos orar, mas tem uma outra que mexe mais, Daniel. Quando o marido olha para a esposa e fala assim, deixa comigo. Deixa que eu resolvo. E hoje esses homens não são mais homens do sofá, são homens do joelho dobrado na presença de Deus, que estão ali levando. Hoje as esposas, elas se sentem protegidas. Hoje tem verdadeiros líderes espirituais dentro da sua casa, que estão buscando ao Senhor. E é isso que a gente quer que todo mundo viva. Mas não é obrigado, ninguém se sinta obrigado a subir a montanha. É que é tão bom que a gente quer compartilhar com os amigos aquilo que o Senhor tem feito, né, na nossa vida. Então, a nossa próxima montanha será no dia 4 a 7 de dezembro. Temos ainda vagas, elas acabam rapidamente. Nós tivemos nesse top agora gente de todo lugar, né, Daniel? De outros estados que vieram participar conosco. E aí eles já fazem as inscrições. A gente consegue colocar no telão a inscrição de dezembro? Vamos ver se os irmãos colocam ali pra gente. Vai ser do dia 4 a 7 de dezembro. Você pode depois acessar esse QR Code aqui nas telas que ficam ali fora no pátio, e você pode fazer a sua inscrição, pode mandar para alguém, algum homem que você quer que participe, se você tem condições, ou como nós muitas vezes fizemos aqui, não vou citar nomes, mas que orgulho desses homens, quantos aqui se uniram, 3, 4, e pagaram para um irmão que não tinha condições naquele momento, e quantos legendários aqui já tiraram do bolso e falaram, eu vou abençoar a sua vida, que coisa linda, que gesto bonito, e daqui a pouco esse cara sobe, Deus o abençoa, inclusive nessa área, e daqui a pouco é ele que está abençoando o outro homem, né? É assim que acontece. Então, está aqui o nosso link de inscrição, quem quiser, faça. Nós estamos começo de setembro, hoje é dia 14, que dia é hoje? Hoje é 14 de setembro, né? Eu imagino que até outubro, meados de outubro, as inscrições já estarão encerradas. Então, se você deseja, ore a Deus, peça, né, as condições, e se o Senhor permitir, vai ser uma alegria subirmos mais uma montanha aqui com esses legendários, e com você também, irmão, vai ser um prazer servir você naquela montanha, para que você possa ter um encontro poderoso com o legendário 01, que é o Senhor Jesus. Vamos gritar o nosso lema aqui? Legendários! Sim, legendário! Quem somos? Para quem estamos aqui? A serviço de quem? Jesus! E o que vamos fazer? Dar a vida pelos nossos amigos! Au, au, au! Legendários! Sim, legendário! Quem somos? Homens inquebrantáveis! Para quem estamos aqui? Para fazer história! A serviço de quem? Jesus! A serviço de quem? Jesus! A serviço de quem? Jesus! E o que vamos fazer? Dar a vida pelos nossos amigos! Au, au, au! Obrigado, irmãos. Obrigado, legendários. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Vamos ouvir a palavra de Deus. Chamar o nosso querido Davi Marques, legendário também. Vai estar compartilhando uma palavra da parte de Deus aos nossos corações. Quanto homem de laranja, meu Deus.
É muito homem de laranja, né? Vamos laranjar essa igreja aqui, para a glória de Deus. Boa noite, família renovada. Deus abençoe. A paz do Senhor. Vocês estão felizes? Estão mesmo? Amém. TV Gospel Brasil. Sintonia com a verdade e amor de Deus, transmitindo a verdadeira palavra de Deus. Divulgue, compartilhe. Estamos no Facebook, Instagram e YouTube. Acesse nosso WhatsApp 14997055518. TV Gospel Brasil, uma TV de amor.